Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, no Evangelho de hoje, há pouco proclamado, Jesus, na última ceia, portanto, prestes a realizar a sua missão de Messias Salvador, prestes de estabelecer sua Páscoa de morte e ressurreição, ele dá aos seus discípulos vários ensinamentos. Porém, nestes ensinamentos, ele deixa bem claro que ele estava para partir. É o discurso do adeus. E por isso, o coração dos discípulos foi tomado de tristeza. Mas Jesus explica que essa partida dele é necessária. Jesus deixa claro que ele precisava realizar a sua missão de Messias Salvador, ele precisava realizar sua Páscoa de morte e ressurreição, para que pudesse nos enviar o Espírito Santo de Deus, o defensor. A palavra defensor significa, ele é o advogado. Esse Espírito que nós recebemos em nosso batismo. Sim, irmãos e irmãs, o tempo pascal é um tempo precioso para darmos graças a Deus pelo sacramento do batismo que nós recebemos. Nossos pais, nossos padrinhos, nos levaram à pia batismal. E ali, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus fez de nossos corações sua morada. E Ele, a partir dos nossos corações, opera obras maravilhosas, que nem sempre percebemos, nem sempre estamos atentos às obras prodigiosas que o Espírito Santo opera de dentro dos nossos corações. Sendo Ele o defensor, sendo Ele o advogado, Ele advoga a causa da nossa salvação. Sim, Ele advoga continuamente, sem se cansar
O Espírito Santo, ele está trabalhando de dentro dos nossos corações para que realmente possamos, pela fé, aderir à graça salvífica de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para a salvação de toda a humanidade. E essa salvação, ela penetra a nossa vida, ela penetra a nossa existência pelo poder, pela ação do Espírito Santo. Ele advoga a causa da nossa salvação. Por isso que Jesus deixa claro para os seus discípulos que era necessário que ele partisse. No próximo domingo, toda a igreja celebrará a ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, de modo especial, celebraremos todos a solenidade da ascensão do Senhor. Depois de sua gloriosa ressurreição, Jesus sobe aos céus. E ele, revestido da nossa humanidade, agora glorificada pela ressurreição, Jesus, ele penetra, ele insere a nossa humanidade na glória de Deus. Nós fomos constituídos por Deus, irmãos e irmãs, para participar da glória de Deus. E o Espírito Santo, ele promove essa participação desde já. Desde o momento em que nós fomos batizados, nós fomos inseridos na vida, na glória de Deus, para viver o dom de uma vida nova, pessoas comprometidas com o reino de Jesus, o reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça, o reino de misericórdia, o reino de perdão, o reino de compaixão. Para que nós possamos ser testemunhas do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, ele, de dentro dos nossos corações, advoga a causa da nossa santificação. Sem se cansar, o Espírito Santo continuamente trabalha a partir dos nossos corações para que sejamos santos. Homens e mulheres que com alegria realizam no dia a dia a vocação à santidade. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas, esses discípulos de Cristo, por causa do testemunho de Jesus, por causa do testemunho da fé, foram presos. E que coisa interessante, nessa situação difícil que eles estavam vivendo, Paulo e Silas podiam perfeitamente dar vazão às lamúrias, às reclamações, até mesmo reclamar contra Deus, contra Jesus. Estamos presos por tua causa. Poderiam dizer isso, mas não. São Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos, diz claramente que à meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus, bendizendo o Senhor, apesar daquela situação sofrida, difícil, que eles viviam pela causa do testemunho da fé, do testemunho de Jesus. Bem, aconteceu uma intervenção divina, eles foram libertos daquelas cadeias e, consequência da fidelidade do testemunho de Paulo e Silas, foi a conversão do carcereiro, que era um romano, que era um pagão, com toda a sua família. Depois que o carcereiro se apresentou a eles, aquele carcereiro perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus,
e sereis salvos tu e todos os de tua família. Que obra linda o Espírito Santo realiza. De dentro dos nossos corações, Ele advoga a causa da nossa salvação. E se nós, pessoalmente, aderimos à salvação de Jesus, cremos na salvação de Jesus, nos abrimos à graça redentora que Cristo conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição, meus irmãos e irmãs, nós também abrimos para os nossos entes queridos, abrimos para a nossa família a oportunidade da salvação. Sim, crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família. Se, pelo Espírito Santo, formos fiéis a Jesus, formos fiéis ao compromisso da fé, nós também iremos abrir a oportunidade da nossa família ser salva. Esta é a linda obra que o Espírito Santo realiza. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que continue de dentro dos nossos corações a realizar suas obras prodigiosas. Como nós suplicamos no Salmo responsorial, esse Salmo 137, completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço que essa seja a nossa súplica, irmãos e irmãs. Eu vos peço, Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Que não fique inacabada a obra da nossa salvação, que não fique inacabada a obra da salvação da nossa família, pelo poder do Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.